Convidado. O anúncio da proibição de importação de petróleo russo por parte dos Estados Unidos da América está a ter um impacto em todos os mercados. Os preços do petróleo estão a subir, os de vários metais e matérias-primas também. Analisamos neste convidado as consequências económicas dos últimos desenvolvimentos em torno da invasão russa da Ucrânia. A 24 de fevereiro, o mundo mudou, defende o professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, António Francisco, que condena a atitude cínica e cobarde de Moçambique. Uma atitude que pode vir a custar caro ao governo moçambicano. Um investigador que lembra o facto de Moçambique se ter abstido na votação da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou na semana passada, com apoio maioritário dos Estados-membros das Nações Unidas, uma resolução de condenação da invasão russa na Ucrânia. É verdade que a China também, ao tomar atitude supostamente de abstenção, mas claramente eu acho que uma abstenção num contexto de uma invasão tão escandalosa não é uma abstenção, é uma atitude cínica e de cobardia e que, portanto, pode custar caro na medida em que nós não sabemos como é que as coisas vão evoluir. Nesse sentido, eu acho que Moçambique, África do Sul, os países da região tomaram posições ou por causas históricas ou, no nosso caso, não é só histórico, porque, como eu digo, os envolvimentos com a Rússia nós não conhecemos bem na medida em que há contenciosos. Aliás, o VTB, um dos bancos que está também na lista das sanções, também tem um contencioso com Moçambique a propósito das dívidas ocultas. Portanto, há aqui muitas coisas que certamente poderão afetar antes mesmo dos impactos dos preços, o preço do trigo, o preço dos cereais. Agora, há um outro aspecto que também eu acho que poderemos admitir, é que os países europeus procurarem reduzir a dependência, possivelmente Moçambique vai subir nas expectativas ou no papel que pode vir a ter em termos do gás. Geopolítica e economia que estão intrinsecamente relacionadas nesta altura, e falávamos do aumento do preço do trigo em Angola e em Moçambique, mas que a subida do petróleo e gás pode beneficiar as finanças de Angola e Moçambique. De Moçambique, bem, de imediato pode nos prejudicar na medida em que nós somos dependentes da importação do combustível e, portanto, há aqui implicações do preço, que isso pode nos afetar a curto prazo. Mas a médio prazo, eu acho que Moçambique pode posicionar-se numa perspectiva muito mais, se calhar, relevante, na medida em que, e eu espero que assim seja, que os países que precisam do gás de Moçambique venham a olhar para Moçambique como um potencial mais forte. É verdade que os preços agora vão ser afetados. Essa é outra coisa que nós não sabemos, como é que vão ser a retaliação dos russos em relação às medidas que a Europa possa estar a tomar. Os Estados Unidos tomou ontem outras atitudes, a própria Inglaterra. Portanto, eu penso que podemos admitir que, numa perspectiva, mesmo que a guerra seja relativamente curta, mas eu suspeito que o mundo mudou em termos de ordem mundial. Os europeus acho que despertaram finalmente para uma atitude mais realista sobre o que significa a dependência e nesse caso, acho que Moçambique pode vir a ter um papel mais relevante em termos de futuro. Portanto, há estes dois aspectos. A curto prazo, acho que vai forçar também Moçambique a saber de que lugar se quer colocar numa ambiguidade de aproveitar de todos e no final aquele princípio de quem tudo quer que tudo perde, ou se vai alinhar com aqueles que depois possam ser sustentáveis. E eu acho que este momento tão difícil e tão trágico para a Ucrânia, esperamos que não se prolongue por muito tempo, mas acho que a longo prazo foi suficientemente chocante para forçar a que os países europeus e mesmo Moçambique, neste momento está a discutir a possível acordo com o Fundo Monetário. Portanto, não sei se não será ainda um pouco cedo, dadas as implicações internacionais do efeito dos preços de combustível e de outros produtos. Pronto, talvez esteja numa altura em que possam equacionar esse aspecto. Não há informação das conversações que estão a haver ainda com o Fundo Monetário, mas Moçambique tem que arrumar a sua própria casa
tanto em termos militares, porque a situação em Cabo Delgado não está resolvida, como em termos institucionais. E aí o aspecto das finanças e o aspecto das reformas que era preciso fazer na sequência do escândalo das dívidas ocultas. Esperemos que, olhe, também isto obrigue a que o governo olhe de uma forma mais reformista do que uma forma mais acomodativa de preservar o poder só de uma forma defensiva e não transformadora, como se devia esperar. Falou de inflação e quando sobe o preço do petróleo, o preço de outros produtos dispara imediatamente. Vai ser uma das consequências graves para o mundo, para Moçambique, já que estamos a falar da economia, da geopolítica e do posicionamento do país, uma vez que a inflação já é muito elevada em Moçambique, particularmente nesta altura, e deve aumentar ainda mais do que inicialmente estava previsto. Eu acho que sim. E aqui temos outra fragilidade que se evidenciou durante a pandemia, que é o setor privado, que não tem um devido apoio e facilidade. Portanto, a recuperação da atividade empresarial na sequência da pandemia, que praticamente, bem, agora o Putin conseguiu que toda a gente se esquecesse da pandemia, mas ela, as consequências continuam. O nosso setor turístico completamente ficou paralisado. A atividade empresarial não recuperou e, portanto, neste momento, a pior coisa que podia acontecer às empresas é realmente aparecer uma situação em que a normalidade do intercâmbio, tanto de produtos como até de transporte, nós sentimos aqui, os barcos não chegam por causa de toda a dificuldade que havia de contentores e isso, há dificuldades ainda de fluxo de circulação de produtos e a situação pode se agravar ainda mais. Portanto, neste aspecto, não vimos ainda uma reação do próprio governo, o que também são 15 dias que ainda passaram de guerra, mas certamente eu acho que terá que ser equacionado isso, o setor empresarial deveria estar a equacionar isso, porque as implicações vão se adicionar àquelas que já tinham sido identificadas e enfrentadas durante a pandemia. Portanto, este é um aspecto que certamente tem que entrar na agenda, sem dúvida. Era um investigador e professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, António Francisco, um dos nossos convidados desta quinta-feira.